que aconteceu quando a inocente virgem foi dada a um fazendeiro poderoso? Isabel sempre acreditou que a vida era um conto de fadas. A jovem, com seus olhos brilhantes e sorriso doce, sonhava em encontrar aquele amor verdadeiro, alguém que a levaria em aventuras pela vida. Sua pequena aldeia era cercada por vastos campos verdes e montanhas majestosas, onde o céu se pintava de cores vibrantes ao entardecer. Mas tudo mudaria no dia em que Augusto, o poderoso fazendeiro da região, pediu sua mão em casamento. Sua linhagem respeitável e a imponência de sua mansão faziam Isabel acreditar que finalmente havia encontrado o seu príncipe encantado. Assim que se mudou para a imponente mansão, no entanto, se desfez. As paredes envelhecidas pareciam sussurrar segredos e os olhares furtivos dos empregados revelavam um mundo sombrio que Isabel nunca conhecera. Uma sensação estranha a acompanhava nas longas noites, como se alguém a estivesse observando das sombras, as risadas que ecoa. O clima opressivo da casa era palpável e ela começou a duvidar de suas escolhas. Uma noite, enquanto explorava os corredores empoeirados da biblioteca, um livro caiu de uma prateleira antiga. Ele estava coberto de poeira, mas algo o chamou. Ao abrir, suas páginas revelaram rituais estranhos e histórias de almas aprisionadas nas terras de Augusto. Os olhos de Isabel se arregalaram. Como assim o amor da sua vida estava ligado a práticas tão perturbadoras? Um evento inesperado aconteceu na aldeia. Uma tempestade violenta arrastou os ventos e fez a noite se tornar um palco de caos. O grito de alguém ecoou pela escuridão e Isabel sentiu um calafrio. O que estava acontecendo? As almas que habitavam aquelas terras clamavam por liberação, e a chave poderia estar em suas mãos. Agora, Isabel enfrentava um dilema pungente. Deveria enfrentar Augusto, cujo olhar sombrio escondia segredos terríveis, ou buscar a verdade sozinha? Por um caminho que poderia levá-la à liberdade, a tempesta, a imagem de Augusto, com seus segredos escondidos, a perseguia enquanto ela ponderava a gravidade de sua escolha. E se? Era a única pergunta em sua mente, enquanto a atmosfera se tornava mais densa em cada segundo que passava. O Ti realmente havia se escondido por trás do sorriso encantador do fazendeiro. Havia nas sombras muito mais do que poderia imaginar. O tempo se esgotava e Isabel sabia que algo precisava mudar. Precisava agir antes que fosse tarde demais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabel sentia o coração disparar, como se o barulho da tempestade estivesse ecoando dentro dela. O livro nas mãos tremia, assim como seu corpo. A decisão a consumia. Então, um estrondo vindo de fora interrompeu seus pensamentos. Um clarão iluminou a biblioteca e, num ímpeto, ela correu até a janela. A cena era de tirar o fôlego. Relâmpagos riscavam o céu como espadas de luz e o vento uivava com força. Mas havia algo mais lá fora. A figura de Augusto se destacou contra a tempestade. Ele estava de pé, no meio do campo, olhando para a mansão. Isabel gelou.
No seu coração, algo se partiu. Algo estava muito errado. Ofegante decidiu que precisava saber a verdade, custasse o que custasse. Com passos hesitantes, saiu pela porta da biblioteca, correndo em direção ao marido. Quando chegou ao gramado, a chuva encharcou rapidamente. Augusto permaneceu ali, imóvel, como se estivesse esperando por ela. Seus olhos, normalmente intrigantes, estavam mais sombrios do que nunca. Um fio na espinha percorreu o corpo de Isabel. "O que você está fazendo aqui?" ela gritou, mas o barulho da tempestade abafou sua voz. "Isabel!" Ele inclinou a cabeça, os lábios formando um sorriso que não chegava aos olhos. "Você precisa entender." Antes que pudesse completar a frase, um dos relâmpagos atingiu a árvore próxima, e ela caiu com um estrondo, levantando uma nuvem de poeira. Isabel se atirou ao chão. Meu Deus! O que estava acontecendo? E quando olhou para Augusto, ele já não era mais o homem que amava. Em vez disso, uma sombra espessa parecia envelopá-lo, como se a própria escuridão o estivesse envolvendo. E então, no instante que parecia uma eternidade, algo horrível aconteceu. A pele de Augusto começou a mudar, como se estivesse sendo arrancada. O que estava acontecendo? O rosto que ela conhecia se transformou em algo monstruoso, com olhos vermelhos cintilando como brasas. Um grito irrompeu de sua boca, mas não era seu. Era um eco distante, como o próprio vento lamentando a morte de algo que havia sido. "Isabel, fuja!" ele gritou, mas a voz não era mais dele. Era uma mistura do que parecia ser a dor e o desespero de várias almas aprisionadas. O que isso significava? O campo estava em chamas, e o vento se tornou um redemoinho frenético, levando a nuvem de poeira e as memórias que ela nunca soubera que existiam. Os empregados da mansão apareciam espectros, com olhares vazios, testemunhas de uma cena que só se desenrolava. Eles murmuravam entre si, as vozes se misturando ao tumulto da tempestade. "Ele não pode escapar, não mais!" dizia um terror impregnado nas palavras. "As almas estão se revoltando!" Outro insistia. Aos poucos, Isabel começou a entender. Augusto havia feito um pacto. Ele não era apenas um fazendeiro, era um guardião de segredos aterrorizantes. Alguém que havia aprisionado aquelas almas em troca de poder e status. O amor deles era construído sobre mentiras e sacrifícios. Mentiras que agora se desmoronavam à sua frente. E em um último ato de desespero, o céu se abriu em um clarão ensurdecedor, e a verdade finalmente se revelou. Isabel não seria só uma esposa. Ela era a chave, a única capaz de quebrar a maldição das almas. Diante dela, a figura deformada de Augusto agora se contorcia, os olhos ardendo em um pedido silencioso, ou um aviso. O que ela faria agora? Fugir ou lutar? A tormenta continuava a rugir, e o futuro que antes parecia um conto de fadas, agora era um pesadelo. Uma encruzilhada que mudaria para sempre o curso de sua vida. Com a tempestade à sua volta, Isabel sabia que não havia saída. Precisava decidir e rápido, antes que tudo se tornasse irreversível. E enquanto se preparava para enfrentá-lo, sua mente sussurrava uma última coisa. O amor pode ser mais poderoso do que a verdade, ou mais destrutivo. Mas qual delas escolheria? Isabel estava paralisada. O que ela via diante de seus olhos era inimaginável. Augusto, transformado em uma criatura grotesca, implorava para que ela fugisse. O campo em chamas iluminava seu rosto distorcido,
e cada grito ecoava como um aviso de um passado que ela nem sabia que existia. Mas havia algo mais, um sentimento pulsante que a puxava em direções e antes que pudesse pensar em qualquer coisa, o chão tremeu sob seus pés. Um rugido profundo cortou o ar, e uma fenda se abriu na terra, como se o próprio solo estivesse se revoltando. Isabel mal conseguiu gritar antes de ser sugada pela escuridão que brotou do abismo. A queda foi rápida, e ao atingir um solo desconhecido, um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Quando finalmente se levantou, o cenário a cercava era surreal. Ela estava em uma caverna iluminada por uma luz azul etérea, e o ar era denso, recheado de uma energia palpável. Olhando ao redor, reconheceu rostos, almas que estavam presas, gritando de dor e desesperadas por libertação. Cada olhar refletia sua história, sua luta e seu desespero. Mas uma figura se destacou entre os presentes. Não era Augusto. Era uma mulher, de cabelos longos e negros como a noite. Seus olhos brilhavam com um conhecimento profundo. E ela se aproximou de Isabel. "Você finalmente chegou", disse ela com uma voz suave, mas carregada. "Nós aguardamos sua vinda." "Quem é você?" Isabel perguntou, seus lábios secos. "E onde está Augusto?" A mulher sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. "Meu nome é Clara, e eu sou uma das almas que Augusto aprisionou por décadas. Ele traiu o amor, massacrou a esperança. Você, Isabel, é a única capaz de desfazer essa maldição. Mas a verdade pode ser mais dolorosa do que você imagina." Isabel sentiu um nó na garganta. "Que verdade? O que aconteceu com ele? Eu amo!" Ao pronunciar essas palavras, uma onda de dúvida a invadiu. Seria isso amor ou apenas uma ilusão? "Amor?" Clara repetiu, e sua voz reverberou nas paredes da caverna. "O amor dele é uma fachada. Ele fez um pacto para alcançar poder. O que você não sabe é que ele não está sozinho. Outros o ajudaram, e a razão da sua transformação é muito mais sombria." E enquanto Isabel lutava para absorver aquelas palavras, um raio de luz atravessou a caverna, revelando um mural antigo. Era uma história. Vidas de pessoas ligadas por um mesmo destino, selos quebrados, e um nome se destacou: os Guardiões da Verdade. A mulher ao seu lado parecia enfraquecer. Eles são um círculo de poderosos que sempre estiveram ao seu redor, manipulando suas decisões. A revelação a atingiu como um golpe. O calor, a dor e o caos de sua vida com Augusto agora não eram apenas sobre amor. Havia uma rede de mentiras, outras pessoas envolvidas nesse desejo insaciável por poder. Antes que pudesse fazer outra pergunta, algo a puxou novamente. O som do abismo chamava, como um eco distante das vozes que clamavam por ajuda. "Você deve escolher, Isabel, descobrir a verdade completa ou voltar e lutar pela sua vida." Clara exclamou, sua figura começando a desvanecer. Isabel se viu diante de um dilema. Não havia mais como ignorar que seu amor estava entrelaçado com os segredos mais obscuros. E enquanto uma luz surgia à sua frente, revelando uma outra parte da caverna, ela percebeu que não era apenas o destino de Augusto que estava em jogo, mas o dela e de todos aqueles que vieram antes. A cada passo, ela se perguntava: a verdade libertaria ou destruiria tudo o que conhecia? Os ecos da caverna respondiam sua dúvida, e a escolha se tornava clara.
enfrentar a verdade ou retornar ao pesadelo. O futuro era uma neblina, cheia de promessas e riscos, mas Isabel sabia que a figura de Clara começava a se desvanecer, e uma sensação de urgência a consumia. Ela não sabia se deveria descer mais fundo na caverna ou voltar para o que conhecia. A voz de Clara ainda ecoava em sua mente. Você é a única capaz de desfazer essa maldição. Mas antes que ela pudesse decidir, um estrondo ressoou nas profundezas da caverna. O chão tremeu novamente, e as almas ao seu redor pareciam se agitar, como se sentissem uma presença ameaçadora se aproximando. Isabel olhou ao redor desesperada. Um facho de luz surgiu de outra entrada, ofuscante e quente, como um sol em miniatura. Para onde quer que olhasse, tudo estava se desmoronando. E então, do nada, uma névoa surgiu, envolvendo as almas presas. Isabel cobriu o rosto, a angústia crescendo. Quando a névoa se dissipou, uma figura imponente apareceu. E acreditem, não era Augusto. Era uma mulher de beleza cruel, vestida de forma elegante, mas com um olhar que queimava como fogo. Isabel gelou. Essa mulher, ela a conhecia. Quem é você? Sua voz saiu trêmula, mas seu coração batia forte. A mulher sorriu, e era um sorriso familiar, mas distorcido. Sou eu, Isabel, a verdadeira você. O choque golpeou Isabel como um punho. O que você está dizendo? Ela gesticulou incredulamente. Isso não pode ser. Você não é real. Mas não havia como negar. O brilho nos olhos da mulher era o mesmo que ela via no espelho. Fui aprisionada, assim como você, mas de uma forma diferente. Eu sou a parte de você que se esconde atrás das máscaras. A verdade que você teme admitir, disse a mulher, seu tom gélido como o aço. A frustração e a raiva borbulhavam dentro de Isabel. Não, eu não sou você. Eu sou apenas uma jovem sonhadora, não uma monstruosidade. Sonhos não pagam dívidas, Isabel. A mulher interrompeu, seu rosto transformando-se em um retalho de sombras. Você se esqueceu do que é verdade. Augusto não é seu único dilema. O que você ama e o que você teme são diferentes partes da mesma moeda. Sentiu o chão desabar sob seus pés. O que essa mulher estava dizendo era insuportável. Havia uma verdade que mexia com tudo que ela conhecia. Você está mentindo! Esse amor, ele pode ser real. Mas a outra Isabel, essa nova figura, apenas riu. Amor é uma palavra que usamos quando não sabemos como lidar com a dor. Augusto é a representação da sua fraqueza, um eco de um desejo que você não consegue controlar. Ele não é o príncipe encantado, ele é a sombra do que você realmente busca. Então, algo inesperado aconteceu. A caverna começou a tremer mais intensamente, uma fissura se abrindo no chão. A mulher lançou um olhar intenso para Isabel e gritou: você precisa escolher, aceitar a verdade ou continuar essa farsa. A decisão que tomar afetará tudo. Com uma energia inquietante, a fissura se expandiu e de lá surgiram gritos, vozes de almas antigas clamando por liberdade e justiça. Isabel estava assustada, mas a tensão era palpável. Ela finalmente entendeu que a batalha não era apenas entre ela e Augusto, mas com a própria essência dela. E enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar, Isabel sentiu um peso esmagador em seu peito. Entre as vozes gritando por ajuda, uma se destacou. A de Augusto. Isabel, o que você vai fazer? Eu preciso de você! A súplica parecia genuína.
Mas a desconfiança a consumia ainda mais. Ela voltou a olhar para a figura da outra Isabel, que agora parecia um espelho quebrado em 1000 pedaços. Seria esse o amigo que ela buscava? Ou um lado que não queria aceitar? Entre as sombras dançantes da caverna, Isabel compreendeu a gravidade do que estava prestes a perder. Seja quem você realmente é, ou permaneça presa a esta ilusão, a outra Isabel disse, enquanto o chão se partia em pedaços. A escolha é sua. Enquanto a figura começava a se desvanecer, as vozes cresceram em intensidade e Isabel se viu numa encruzilhada. Com a fissura eclodindo e as almas clamando por libertação, ela sabia que sua escolha definiria não apenas seu destino, mas também o futuro de todos que estavam atados a Augusto. E a pergunta reverberava em sua mente: o amor poderia suportar a verdade? Ou seria a própria verdade que traria a destruição? Isabel sentiu a pressão e o tempo estava se esgotando. Isabel sentiu sua respiração falhar. A fissura diante dela parecia engolir a própria realidade, mas uma energia pulsante dentro de sua mente a mantinha alerta. A escolha é sua, a figura da outra Isabel repetia, enquanto a terra tremia sob seus pés. Ela queria correr, fugir daquela caverna, mas algo a retinha. E então, em meio ao caos, uma figura surgiu do fundo da escuridão. Alto e imponente, um homem que não era Augusto, mas era familiar. O coração de Isabel parou. Era Marcos, seu irmão, aquele que todo. Você precisa parar! Essa não é a verdade! O que você está fazendo aqui? Isabel gritou incrédula. Você está vivo! Marcos avançou, mas a névoa girava ao seu redor confusa. Você não entende! Augusto não é quem você pensa. Ele se envolveu em algo muito mais profundo, algo que envolve nosso passado. O choque a atingiu novamente. Ele era seu irmão, e uma avalanche de lembranças tomou conta de sua mente. Como isso é possível? O que você quer dizer? O que Augusto tem a ver com você? Ele me usou, Isabel. Marcos jogou as mãos para o alto, seu olhar intenso, ardente. Ele fez um pacto com aqueles que dominaram a verdade por gerações. Ele não apenas aprisionou almas, ele traiu a própria família. Nós somos parte dessa maldição. Isabel sentiu o chão estremecer sob seus pés. Essa revelação a despedaçou. O irmão que ela pensou ter perdido estava ali, mas suas palavras eram veneno. Você está me dizendo que ele... Como? As lágrimas escorriam por suas bochechas. Você não pode estar falando sério. Eles se alimentam de sofrimento. Augusto é um dos guardiões. Ele me trouxe para aqui e me forçou a me esconder. A voz de Marcos falhou, aparentemente carregando o peso de um passado mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. A tensão aumentava na caverna. Ele não era só um fazendeiro. Ele está ligado a algo maior, algo que você pode acabar destruindo se seguir seu caminho. Ele enganou você. Sua inocência é a chave que mantém tudo intacto. Isabel, atordoada, lutava para processar tudo. Mas eu o amo. Ele me prometeu coisas. Cada palavra feria, a balança do amor e da verdade pesando mais do que nunca. Ele ama você? Marcos sussurrou, um meio sorriso triste nos lábios. O amor que você sente é manipulação. Ele foi forçado a fazer isso, só porque a verdade que você não conhece é que a ligação dele com você é mais forte do que você imagina. Isabel ficou paralisada, o peso de suas palavras pressionando seu peito. O que você quer dizer? O que realmente aconteceu entre nós? A ligação de família não acabou, Marcos explicou, a voz tremendo. Você tem algo a ver com esses rituais perigosos. Você é parte do legado que Augusto tenta proteger. Ele vai fazer de tudo para te manter ao seu lado, mesmo que isso signifique destruir sua liberdade e sua vida. Uma explosão irrompeu na caverna.
fazendo as rochas tremerem. Isabel olhou para a fissura, e uma luz brilhante surgiu de dentro. Ouvia-se gritos e o eco de almas perdidas ainda ecoava, clamando por liberação. Você precisa decidir agora, Isabel. Ficar com Augusto e perder sua essência, ou lutar por sua liberdade e descobrir quem você realmente é. A intensidade nos olhos de Marcos queimava de desespero. O chão se partiu ainda mais, e a luz azul começou a se desvincular em feixes, chamando Isabel. O que deveria ser o portão para a verdade, agora parecia mais uma armadilha. Inesperadamente, a figura da outra Isabel voltou, sua expressão mais severa. Escolha, Isabel, a verdade ou a ilusão. O tempo está se esgotando. Mas nas profundezas de sua mente, a verdade pesada e devastadora começou a se formar. Se Augusto realmente era parte de um ciclo maligno, o que estaria reservado para ela? E se tudo que ela acreditava ser amor era, na verdade, o selo de uma maldição? Com o coração na mão, Isabel se viu diante de um abismo cujas consequências poderiam mudar tudo, trazendo uma reviravolta que colocaria não apenas seu destino em jogo, mas o de todos que amava. A luz se expandiu mais e ela hesitou. A dúvida a consumia. O que realmente devia escolher? Isabel sentiu sua respiração falhar. A fissura diante dela parecia engolir a própria realidade, mas uma energia pulsante dentro de sua mente a mantinha alerta. A escolha é sua. A figura da outra Isabel repetia, enquanto a terra tremia sob seus pés. Ela queria correr, fugir daquela caverna, mas algo a retinha. E então, em meio ao caos, uma figura surgiu do fundo da escuridão. Alto e imponente, um homem que não era Augusto, mas era familiar. O coração de Isabel parou. Era Marcos, seu irmão. Aquele que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Isabel! Sua voz ecoou, cheia de desespero. Você precisa parar. Essa não é a verdade. O que você está fazendo aqui? Isabel gritou, incrédula. Você está vivo? Marcos avançou a névoa, girava ao seu redor, confusa. Você não entende? Augusto não é quem você pensa. Ele se envolveu em algo muito mais profundo, algo que envolve nosso passado. O choque a atingiu novamente. Ele era seu irmão, e uma avalanche de lembranças tomou conta de sua mente. Como isso é possível? O que você quer dizer? O que Augusto tem a ver com você? Ele me usou, Isabel. Marco jogou as mãos para o alto, seu olhar intenso, ardente. Ele fez um pacto com aqueles que dominaram a verdade por gerações. Ele não apenas aprisionou almas, ele traiu a própria família. Nós somos parte dessa maldição. Isabel sentiu o chão estremecer sob seus pés. Essa revelação a despedaçou. O irmão, que ela pensou ter perdido, estava ali, mas suas palavras eram veneno. Você está me dizendo que ele... Como? As lágrimas escorriam por suas bochechas. Você não pode estar falando sério. Eles se alimentam de sofrimento. Augusto é um dos guardiões. Ele me trouxe para cá, me forçou a me esconder. A voz de Marcos falhou, aparentemente carregando o peso de um passado mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. A tensão aumentava na caverna. Ele não era só um fazendeiro. Ele está ligado a algo maior. Algo que você pode acabar destruindo se seguir seu caminho. Ele enganou você. Sua inocência é a chave que mantém tudo intacto. Isabel ficou paralisada, o peso de suas palavras pressionando seu peito. Mas eu o amo. Ele me prometeu coisas. Cada palavra feria. A balança do amor e da verdade pesando mais do que nunca. Ele ama você?
Marcos sussurrou, um meio sorriso triste nos lábios. O amor que você sente é manipulação. Ele foi forçado a fazer isso. Só porque a verdade que você não conhece é que a ligação dele com você é mais forte do que você imagina. As almas ao seu redor começaram a murmurar, suas vozes se entrelaçando em um coro angustiante. As luzes azuis pulsavam, como se sentissem a tensão crescendo. De repente, a caverna tremeu com força, uma fissura se abrindo ao centro, suas bordas fumegantes. E enquanto Isabel observava, uma figura familiar apareceu na fissura. Era Clara, a mulher que houvera encontrado primeiro. Mas algo estava diferente nela. Clara olhou diretamente para Isabel, seus olhos agora brilhando com uma intensidade perigosa. Você não sabe, não é? Sua risada ecoou, ressoando como um alerta. A verdadeira escolha sempre esteve diante de você. Clara! Isabel estava confusa. O que você quer dizer? Você nunca soube a verdade sobre sua origem. Augusto não é seu destino. Você foi escolhida, mas não da forma que pensa. O amor que você sente não é amor, é uma armadilha. Uma herança que sempre esteve te chamando. Clara avançou. Sua presença dominadora parecia absorver a luz ao redor. Ele se beneficiou do que você realmente é. Isabel deu um passo para trás, o choque a engolindo. A fissura ao seu redor começou a expandir e gritos das almas ecoavam em desespero. O que isso significa? O que eu sou? Sua voz tremia na imensidão da caverna. Você é a chave e a maldição. Tudo o que você ama se baseia em mentiras. Você tem o poder de libertar essas almas ou perpetuar seu sofrimento. Seu coração, ele não pertence a você, mas à escuridão que se ergue ao seu redor. Com um movimento rápido, Clara estendeu as mãos. E os ecos das almas gritando aparentemente se tornaram um mar de luz e trevas. Isabel sentiu o chão tremer mais uma vez. Não pode ser! Ela queria acreditar, mas as palavras de Clara começaram a fazer sentido. Marcos gritou. Isabel, não escute! Ela quer te manipular! Isabel olhou entre eles, as emoções fervilhando. O abismo estava se aproximando, a fissura se alargando como um buraco negro a chamando. E então, um pequeno objeto brilhou no fundo da fissura. Um amuleto, pulsando como se tivesse sua própria vida. Era familiar. E uma onda de reconhecimento atingiu. Nesse momento, tudo se uniu em uma explosão de luz e escuridão. O que era real? O que era manipulação? O que ela realmente escolheria? As vozes se tornaram um caos estrondoso e Isabel sabia que estava em uma encruzilhada. O amor, a verdade, a própria essência dela, tudo estava prestes a mudar para sempre. A escolha era dela e o tempo estava se esgotando. O que aconteceria quando ela finalmente decidisse? Isabel sentiu sua respiração falhar. A fissura diante dela parecia engolir a própria realidade. Mas uma energia pulsante dentro de sua mente a mantinha alerta. A escolha é sua! A figura da outra Isabel repetia, enquanto a terra tremia sob seus pés. Ela queria correr, fugir daquela caverna, mas algo a retinha. E então, em meio ao caos, uma figura surgiu do fundo da escuridão. Alto e imponente, um homem que não era Augusto, mas era familiar. O coração de Isabel parou. Era Marcos, seu irmão, aquele que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Isabel, sua voz ecoou, cheia de desespero. Você precisa parar.
Essa não é a verdade. O que você está fazendo aqui? Isabel gritou, incrédula. Você está vivo? Marcos avançou, mas a névoa girava ao seu redor, confusa. Você não entende. Augusto não é quem você pensa. Ele se envolveu em algo muito mais profundo, algo que envolve nosso passado. O choque atingiu novamente. Ele era seu irmão, e uma avalanche de lembranças tomou conta de sua mente. Como isso é possível? O que você quer dizer? O que Augusto tem a ver com você? Ele me usou, Isabel. Marcos jogou as mãos para o alto, seu olhar intenso, ardente. Ele fez um pacto com aqueles que dominaram a verdade por gerações. Ele não apenas aprisionou almas, ele traiu a própria família. Nós somos parte dessa maldição. Isabel sentiu o chão estremecer sob seus pés. Essa revelação a despedaçou. O irmão que ela pensou ter perdido estava ali, mas suas palavras eram veneno. Você está me dizendo que ele... Como? As lágrimas escorriam por suas bochechas. Não pode estar falando sério. Eles se alimentam de sofrimento. Augusto é um dos guardiões. Ele me trouxe para cá, me forçou a me esconder. A voz de Marcos falhou, aparentemente carregando o peso de um passado mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. A tensão aumentava na caverna. Ele não era só um fazendeiro. Ele está ligado a algo maior. Algo que você pode acabar destruindo se seguir seu caminho. Ele enganou você. Sua inocência é a chave que mantém tudo intacto. Isabel ficou paralisada, o peso de suas palavras pressionando seu peito. Mas eu o amo. Ele me prometeu coisas. Cada palavra feria. A balança do amor e da verdade pesando mais do que nunca. Ele ama você? Marcos sussurrou, um meio sorriso triste nos lábios. O amor que você sente é manipulação. Ele foi forçado a fazer isso, só porque a verdade que você não conhece é que a ligação dele com você é mais forte do que você imagina. As almas ao seu redor começaram a murmurar, suas vozes se entrelaçando em um coro angustiante. As luzes azuis pulsavam, como se sentissem a tensão crescendo. De repente, a caverna tremeu com força, uma fissura se abrindo ao centro, suas bordas fumegantes. E enquanto Isabel observava, uma figura familiar apareceu na fissura. Era Clara, a mulher que houvera encontrado primeiro. Mas algo estava diferente nela. Clara olhou diretamente para Isabel, seus olhos agora brilhando com uma intensidade perigosa. Você não sabe, não é? Sua risada ecoou, ressoando como um alerta. A verdadeira escolha sempre esteve diante de você. Clara? Isabel estava confusa. O que você quer dizer? Você nunca soube a verdade sobre sua origem. Augusto não é seu destino. Você foi escolhida, mas não da forma que pensa. O amor que você sente não é amor. É uma armadilha. Uma herança que sempre esteve te chamando. Clara avançou. Sua presença dominadora parecia absorver a luz ao redor. Ele se beneficiou do que você realmente é. Isabel deu um passo para trás, o choque a engolindo. A fissura ao seu redor começou a expandir, e gritos das almas ecoavam em desespero. Não, não pode ser! Ela queria acreditar, mas as palavras de Clara começaram a fazer sentido. Marcos gritou. Isabel, não escute, ela quer te manipular. Isabel olhou entre eles, as emoções fervilhando. O abismo estava se aproximando, a fissura se alargando como um buraco negro a chamando. E então, um pequeno objeto brilhou no fundo da fissura. Um amuleto, pulsando como se tivesse sua própria vida. Era familiar, e uma onda de reconhecimento a atingiu. Nesse momento, tudo se uniu em uma explosão de luz e escuridão. O que era real? O que era manipulação? O que ela realmente escolheria? As vozes se tornaram um caos estrondoso e Isabel sabia que estava em uma encruzilhada. O amor, a verdade,
a própria essência dela. Tudo estava prestes a mudar para sempre. Uma onda de dor atravessou seu corpo e ela gritou. As almas ao seu redor começaram a se agitar, seus olhares se fixando nela com esperança e desespero. A fissura se abriu mais e cada vez que Isabel olhava para dentro, parecia ver milhões de rostos congelados em agonia. Então veio a revelação brutal. No momento em que os olhos de Clara se encontraram com os de Isabel, o brilho se apagou e ela se transformou em um reflexo aterrorizante de Isabel. Uma versão escura dela mesma que a encarava com uma certeza perturbadora. Você sempre foi a chave, Isabel. A verdadeira razão do pacto é você. Você é o sangue. Você é a linhagem que Augusto precisa para se manter no poder. O chão sob os pés de Isabel desabou. E tudo o que ela conhecia parecia se desfazer. Não! Você está mentindo! Ela gritou. Mas a verdade pesada se apoderava dela de uma forma que doía mais do que qualquer ferida. As almas a cercaram, gritando, implorando por libertação. E no centro da fissura, o amuleto pulsava, chamando por ela. O que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo. Poderia ser a salvação ou o fim. Qualquer escolha que fizesse agora poderia acabar com suas esperanças ou libertar os perdidos ali. A pergunta queimava em sua mente quem ela realmente era e qual era o preço a pagar por amor ou pela verdade. E naquele instante fatídico, tudo começou a desmoronar. As vozes se tornaram um ruído ensurdecedor, e Isabel percebeu que, sejam quais forem as escolhas que fizesse, jamais haveria volta. A fissura puxava com ferocidade, e quando suas mãos alcançaram o amuleto, tudo ficou escuro. Isabel sentiu sua respiração falhar. A fissura diante dela parecia engolir a própria realidade, mas uma energia pulsante dentro de sua mente a mantinha alerta. A escolha é sua. A figura da outra Isabel repetia, enquanto a terra tremia sob seus pés. Ela queria correr, fugir daquela caverna, mas algo a retinha. E então, em meio ao caos, uma figura surgiu do fundo da escuridão. Alto e imponente, um homem que não era Augusto, mas era familiar. O coração de Isabel parou. Era Marcos, seu irmão. Aquele que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Isabel. Sua voz ecoou cheia de desespero. Você precisa parar. Essa não é a verdade. O que você está fazendo aqui? Isabel gritou, incrédula. Você está vivo? Marcos avançou e a névoa girava ao seu redor, confusa. Você não entende. Augusto não é quem você pensa. Ele se envolveu em algo muito mais profundo, algo que envolve nosso passado. O choque a atingiu novamente. Ele era seu irmão, e uma avalanche de lembranças tomou conta de sua mente. Como isso é possível? O que você quer dizer? O que Augusto tem a ver com você? Ele me usou, Isabel! Marcos jogou as mãos para o alto, seu olhar intenso, ardente. Ele fez um pacto com aqueles que dominaram a verdade por gerações. Ele não apenas aprisionou almas, ele traiu a própria família. Nós somos parte dessa maldição. Isabel sentiu o chão estremecer sob seus pés. Essa revelação a despedaçou. O irmão que ela pensou ter perdido estava ali, mas suas palavras eram veneno. Você está me dizendo que ele? Como? As lágrimas escorriam por suas bochechas. Você não pode estar falando sério. Eles se alimentam de sofrimento. Augusto é um dos guardiões. Me trouxe para cá. Me forçou a me esconder. A voz de Marcos falhou, aparentemente carregando o peso de um passado mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. A tensão aumentava na caverna. Ele não era só um fazendeiro. Ele está ligado a algo maior, algo que você pode acabar destruindo se seguir seu caminho. Ele enganou você. Sua inocência é a chave que mantém tudo intacto. Isabel ficou paralisada, o peso de suas palavras pressionando seu peito.
Mas eu o amo. Ele me prometeu coisas. Cada palavra feria. A balança do amor e da verdade pesando mais do que nunca. Ele ama você? Marcos sussurrou, um meio sorriso triste nos lábios. O amor que você sente é manipulação. Ele foi forçado a fazer isso, só porque a verdade que você não conhece é que a ligação dele com você é mais forte do que você imagina. As almas ao seu redor começaram a murmurar, suas vozes se entrelaçando em um coro angustiante. As luzes azuis pulsavam, como se sentissem a tensão crescendo. De repente a caverna tremeu com força, uma fissura se abrindo ao centro, suas bordas fumegantes. E enquanto Isabel observava, uma figura familiar apareceu na fissura. Era Clara, a mulher que houvera encontrado primeiro. Mas algo estava diferente nela. Clara olhou diretamente para Isabel, seus olhos agora brilhando com uma intensidade perigosa. Você não sabe, não é? Sua risada ecoou, ressoando como um alerta. A verdadeira escolha sempre esteve diante de você. Clara? Isabel estava confusa. O que você quer dizer? Você nunca soube a verdade sobre sua origem. Augusto não é seu destino. Você foi escolhida, mas não da forma que pensa. O amor que você sente não é amor. É uma armadilha. Uma herança que sempre esteve te chamando. Clara avançou. Sua presença dominadora parecia absorver a luz ao redor. Ele se beneficiou do que você realmente é. Isabel deu um passo para trás, o choque a engolindo. A fissura ao seu redor começou a expandir e gritos das almas ecoavam em desespero. Não, não pode ser. Ela queria acreditar, mas as palavras de Clara começaram a fazer sentido. Marcos gritou, Isabel, não escute! Ela quer te manipular. Isabel olhou entre eles, as emoções fervilhando. O abismo estava se aproximando, a fissura se alargando como um buraco negro a chamando. E então, um pequeno objeto brilhou no fundo da fissura. Um amuleto, pulsando como se tivesse sua própria vida. Era familiar, e uma onda de reconhecimento a atingiu. Mas nesse exato momento, enquanto estendia a mão para agarrar o amuleto, uma luz ofuscante explodiu. Um clarão inebriante a envolveu, e tudo ao seu redor pareceu desconstruir-se. O rosto de Clara se contorceu em puro ódio, enquanto uma tempestade de energia se formava entre os três. Naquele instante, Isabel viu as memórias de sua vida, seus momentos mais alegres, suas tristezas, as memórias com Augusto. Tudo desmoronou. O abismo se revelou mais que um simples vazio. Era um portal, e dela, uma identidade que ela nunca soube que possuía. Você não é apenas Isabel. Você é a última descendente de uma linhagem de guardiões. As palavras de Clara cortaram o ar. Você tem dentro de si o poder de libertação, mas também a capacidade de destruição. A revelação a atingiu como um punho. As almas ali presentes começaram a gritar em uníssono, seus olhos fixos em Isabel. Você é a única que pode romper as correntes de pacto. Isabel tremeu. Algo dentro dela começou a mexer e uma força desconhecida surgiu, preenchendo-a de calor. Não! Com um movimento rápido, Clara girou e lançou um raio de luz negra em direção a Isabel. E antes que ela pudesse reagir, a luz se espalhou em uma miríade de fragmentos, envolvendo Marcos. Clara e Augusto em um turbilhão de sombras. E no coração daquele caos, ela ouviu a verdade sussurrante de seu passado. Seu amor por Augusto, suas memórias com Marcos, tudo reformulando-se em significados obscuros. É tudo uma mentira? O que é real? Gritou, lutando contra a vertigem emocional. A luz negra explodiu em uma chama surda e a caverna começou a desmoronar.
Isabel, em meio ao terror, decidiu impulsivamente segurar o amuleto uma última vez. Então tudo escureceu. Quando o clarão finalmente se dissipou, Isabel encontrou-se sozinha em um novo lugar. Sem Clara, sem Marcos, apenas uma figura encapuzada à sua frente. Você finalmente chegou, Isabel, disse a figura, e sua voz era um eco familiar, mas seu rosto estava tapado. Agora você deve escolher: abraçar sua verdadeira herança ou deixar tudo se desmoronar. A pergunta ecoou e Isabel sentiu o peso do mundo sob seus ombros. O que viria a seguir? O que realmente era sua herança? O que ela se tornara? E enquanto a figura se aproximava, a escuridão ao redor começava a se agitar, prometendo respostas que poderiam ser mais devastadoras do que ela poderia suportar. Isabel olhou para a figura encapuzada diante dela. Seus pensamentos giravam enquanto a escuridão a cercava. Tudo parecia uma trama, uma teia de mentiras e segredos que a mantinha prisioneira. O que você está dizendo? Quem é você realmente? Sou aquilo que você tem medo de ser, Isabel, respondeu a figura, sua voz soando exatamente como a de Clara, mas ao mesmo tempo diferente, mais profundo, mais ameaçador. Isabel sentiu um frio na espinha. Eu sou a vida que você poderia ter vivido se não tivesse sido desviada. Você sempre esteve destinada a mais. E agora isso tudo pode acabar. Sem aviso, a caverna à sua volta pareceu vibrar. O chão estremeceu e uma onda de energia varreu o espaço, fazendo Isabel quase cair. O encapuzado começou a destampar seu rosto, lentamente, revelando uma expressão perturbadora. Era a imagem de Augusto, mas não era ele. Era uma versão mais velha, mais cruel. A verdade começou a se desenhar em sua mente. O que você? O que é você? Eu sou o que Augusto se tornará, se ele completar o ritual. E eu sou você, se você fizer a escolha errada, disse a figura, seus olhos brilhando com uma luz insuportável. Sua linhagem te conecta ao poder, a uma verdade que te foi ocultada. Mas você precisa entender que não é apenas uma escolha entre o amor dele e a liberdade. É sobre o que você é. O mundo ao redor começou a pulsar, e as vozes das almas aprisionadas se tornaram um coro de desespero. Libere-nos! Uma delas gritou, e o eco reverberou em Isabel como um chamado. Ela precisava decidir. Então ela se lembrou de algo que Clara havia dito. O amor que sentia era uma armadilha. A ligação dela com Augusto não era apenas sobre eles, mas sobre poder, controle. Uma tempestade de emoções tomou conta dela. O nó na garganta sufocando. Como posso confiar em você? Ela berrou. Você é só uma sombra! E você é a chave, Isabel. O poder está em você, não neles. A voz da figura subiu, a intensidade crescendo a cada palavra. Essa é a última chance de quebrar o ciclo. Se você não agir, você se tornará eu. Num instante, tudo mudou. A fissura se expandiu de forma catastrófica e uma luz ofuscante emanou dele. As almas começaram a se conectar a Isabel, tocando-a como se de alguma forma soubessem que ela tinha o poder de mudar tudo. O peso da responsabilidade a esmagava, e ela viu rostos que conhecia, almas que estavam perdidas por sua causa. Não! Gritou desesperada. Eu não quero isso! Mas a figura de Augusto não hesitou. Você não tem escolha, é o destino. Então o chão se abriu de vez e uma luz ofuscante surgiu do abismo. O amuleto começou a vibrar em sua mão e Isabel sentiu
que suas memórias estavam se entrelaçando com aquelas almas. Uma visão a invadiu. Augusto em um ritual sombrio, gritando enquanto as almas eram torturadas, e ela era sua cúmplice. Não apenas por amor, mas pela herança que nunca soube que possuía. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Com a revelação, a raiva tomou conta dela. Você não vai me controlar! Eu sou mais forte do que você pensa! Isabel ergueu o amuleto e uma onda de energia azul começou a se liberar, iluminando a caverna enquanto ao mesmo tempo a luz negra da figura de Augusto parecia hesitar. Mas antes que pudesse aproveitar esse momento de clareza, tudo desabou em um clamor ensurdecedor. A ruptura no lugar deixou um buraco aberto, e a figura de Augusto sorriu, suas feições mudando novamente. Você realmente acha que pode rejeitar seu destino? Você sempre estará presa a mim e a este lugar, e com o movimento de suas mãos, tudo ao redor delas começou a se desmanchar. Isabel viu Marcos, os olhos fixos nela, uma carinha que parecia não entender o horror do momento que estava se desenrolando. E antes que ela pudesse gritar por ele, uma espiral de sombras os envolveu. A última coisa que viu foi o brilho intenso do amuleto, agora em chamas ofuscando até a luz das almas. E como um eco familiar, um sussurro percorreu o ar. A escolha é sua, e agora você não pode voltar atrás. O escuro engoliu tudo, e Isabel sentiu uma onda de desespero. O que viria a seguir? O que aconteceria com Marcos, com Augusto e com as almas que dependiam dela? Enquanto lutava contra a escuridão, a sensação de que tudo o que pensava saber estava prestes a mudar a deixou paralisada, sem um caminho claro a seguir. Onde seria o próximo passo? A luz se apagou e tudo ficou em silêncio. Isabel sentiu seu corpo tremer, a escuridão pulsava ao redor dela. O abismo se abria e as vozes das almas imploravam por ajuda. Você sempre foi a chave. O eco de Clara ressoou em sua mente. As palavras confundiam sua alma. Era hora de decidir. Ela olhou para a figura encapuzada. Você não tem poder sobre mim, gritou com toda a força que lhe restava. O amuleto em sua mão começou a brilhar intensamente, iluminando a caverna com uma luz azul. Isabel sentiu uma onda de poder percorrer seu corpo, uma conexão que nunca conhecera. A decisão é sua, Isabel. Libertar ou condenar? A figura se contorceu, suas feições mudando, revelando pleonasmos e promessas quebradas. Isabel viu nela tudo o que temia se tornar. Com um grito de desespero, ela apertou o amuleto contra seu peito e fechou os olhos. A luz envolveu-a completamente. Sentiu o calor das almas aprisionadas se entrelaçar com seu ser. Uma explosão de memórias a inebriou. Momentos alegres ao lado de Marcos, risos na infância, também os pesadelos e as traições que sempre as assombraram. A verdade finalmente atingiu. Ela era a descendente de guardiões, destinada a quebrar o ciclo. Sabe, o amor de Augusto nunca foi amor. Era uma manipulação, uma ligação forçada pela herança. Isabel respirou profundo. O poder a preenchia. Eu escolho a liberdade! Gritou, sua voz ecoando na caverna como um grito de guerra. E a luz tomou forma, como um rio divino inundando tudo à sua volta. As sombras gritaram. A figura encapuzada desmoronou em uma cascata de escuridão, enquanto as almas ao redor começavam a se libertar, uma a uma. Ouvia seu agradecimento, seu amor, sua gratidão. O peso que carregava começava a esvanecer. As luzes dançavam, iluminando a caverna antes sombria. Isabel viu Marcos ao longe. Seu sorriso trazia esperança. Ele havia sido seu guia,
seu herói. Isabel! Ele gritou, seus olhos brilhando de emoção. Ela correu até ele, cada passo mais fácil, mais leve. Assim que eles se encontraram, tudo começou a se estabilizar. As fissuras clicaram para fechar, e as almas finalmente ascenderam, livres do tormento. Isabel olhou para o céu, que agora estava claro. O sol brilhava forte, aquecendo seu rosto. Conseguimos! Ela sussurrou, e lágrimas de alívio rolaram por suas bochechas. O passado finalmente se esvaziava. O que restava era apenas o futuro, uma nova página. O legado dos Guardiões não precisa ser um fardo, mas uma bênção, disse Marcos. Pegando a mão de Isabel, eles estavam livres de verdade. Mas ainda havia um eco, uma lembrança inquietante. O que havia acontecido com Augusto? O arrependimento ainda pairava no ar, mas ela sabia que era um ciclo a ser encerrado. Não se deixaria levar pela dor. O que quer que fossem suas verdades, sabia que poderia encará-las. E assim, enquanto caminhavam sob a luz do dia, uma nova história se desenrolava. Uma que não era mais definida pelo medo, mas pela escolha concreta de seguir adiante. Sempre. Agora, antes que você vá, preciso de sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos fazer parte dessa JOA.